Irmãos e irmãs, paz e bem. Iniciamos o mês de outubro, mês dedicado às missões. Nele celebramos São Francisco de Assis. Nascido na Itália, na pequena cidade de Assis, no Vale da Úmbria, ele revolucionou o mundo com seu desejo de viver a fraternidade. Também fez da Terra Santa um dos seus grandes campos de missão. Assim, a história cristã na Terra Santa é fortemente marcada por São Francisco e pelos seus filhos. A libertação do Santo Sepulcro, a restauração do culto cristão, a defesa dos lugares sagrados do estado de abandono em que se encontravam, foram um motivo de inspiração ideal do movimento das Cruzadas. Acompanhando a Quinta Cruzada, chegaram à Terra Santa também os filhos de Francisco de Assis. Acre é lembrada pela chegada de São Francisco de Assis. Depois de tentar por 2 vezes chegar ao Oriente Médio, finalmente na primavera de 1219, partindo de Brindisi, desembarcou em Acre, onde foi recebido pelos frades que aí já se encontravam, com Padre Elias e outros companheiros. De Acre por mar, Francisco e os companheiros prosseguiram rumo a Damieta, onde ferviam os preparativos para a desventurada batalha de 29 de agosto. Sendo ele homem de Deus, sendo ele homem de paz, anunciava algo muito diferente da guerra. E em seguida foi falar com o sultão Malek el-Kamel, que era o sobrinho de Saladino. O diálogo profético com o sultão resultou para Francisco e seus frades num salvo-conduto, graças ao qual puderam se deslocar livremente e operar na região. Com a queda de São João do Acre, e portanto com o fim do reinado latino em Jerusalém, pareceu extinguir-se toda a esperança da realização do desejo de libertar os lugares santos, de restabelecê-los ao culto cristão, ao uso da cristandade, dos peregrinos. Depois de 2 séculos de guerras sangrentas entre as armadas muçulmanas e cristãs, os filhos de São Francisco indicaram um novo e pacífico método para a libertação dos lugares sagrados: o diálogo. Os frades que vão entre os sarracenos não façam nem litígios nem contendas, mas estejam submetidos a toda criatura humana por Deus, e confessem que são cristãos. E quando virem que agrada ao Senhor, anunciem a palavra de Deus. São Francisco, desde o começo, caracterizou o nosso estilo aqui na Terra Santa. Um estilo simples e pobres, isto é, sempre em contato com o povo simples, e também sempre em diálogo fraterno, dialético às vezes, porém sempre fraterno e livre para com a maioria islâmica e atualmente também com a hebraica. O caminho para reconquistar os lugares sagrados não era o das expedições armadas, e sim aquele pacífico, baseado nas negociações bilaterais e nos acordos legais. Em 1333, a transferência aos franciscanos dos direitos sobre o Santo Sepulcro e sobre outros lugares importantes cristãos, adquiridos do sultão pelos reis de Nápoles, Roberto d'Anjou e Sância de Maiorca, depois de complexas negociações, sanciona o nascimento da custódia da Terra Santa. Em 1342, a bula papal Gratias Agimus, do Papa Clemente VI, reconhece oficialmente a presença e o papel dos filhos de Francisco de Assis na Terra Santa. Que os frades da vossa ordem possam permanentemente morar na igreja do sepulcro e aí celebrar com solenidade as missas e os outros ofícios divinos. As cruzadas tinham a intenção de libertar os lugares santos do domínio muçulmano para a igreja. Francisco embarcou em uma dessas cruzadas. Após desembarcar em São João d'Acre, encontrou-se com o sultão Malek el-Kamel. De um diálogo amistoso e cordial, nasceu o direito de visitar os lugares santos com tranquilidade. A partir desse episódio,
os frades do cordão se instalaram na Terra Santa, seguindo a intenção de Francisco de Assis, sendo sinal de paz e bem em meio aos irmãos de outras religiões. Ter Francisco recebido os estigmas foi um sinal divino que, entre todos os santos, foi o mais semelhante a Cristo. Assim, o monge Thomas Merton comentava sobre esse evento excepcional. Em 17 de setembro, poucos dias antes da comemoração de São Francisco, celebramos a festa que recorda aquele evento. Os frades da custódia celebram a recorrência em Acre, na igreja construída perto do primeiro local da Terra Santa, que viu a presença de São Francisco e dos franciscanos, um prelúdio do encontro com o sultão. Le stigmate segnano nella vita di San Francesco un momento molto importante. Os estigmas marcam na vida de São Francisco um momento muito importante. Esse dom dos estigmas são muito poucos os que receberam na história da igreja. São Francisco é um dos poucos que recebeu os estigmas. Esse fato foi um evento extraordinário e São Francisco sofreu muito e foi recordado também por Dante Alighieri no Paraíso, falando de São Francisco. Ricordato anche da Dante Alighieri nel Paradiso, parlando di San Francesco. A celebração presidida pelo padre Bruno Varriano, guardião do convento de Nazaré, que fica a poucos quilômetros de Acre, foi íntima e muito sentida. Durante a homilia, padre Bruno sublinhou a humanidade de São Francisco, uma humanidade cheia de sonhos que se tornam projetos muitas vezes quase impossíveis de realizar. Se você tem fé, porém, até mesmo o impossível pode ser realizado. Dante Alighieri parla sia della venuta di San Francesco qui in Oriente, San Giovanni. Dante Alighieri fala muito da vinda de São Francisco aqui ao Oriente, São João da Acre e ao Egito. É sentido em toda a igreja, mas aqui em Acre nós o celebramos porque aqui São Francisco passou certamente. Essa cidade não estava no campo de batalha, também porque era a capital do reino. O rei de Jerusalém vivia em Acre. E depois daqui foi para Damieta, no Egito, para se encontrar com o sultão, e recebeu do sultão um salvo-conduto. E a partir disso teve início um diálogo entre Ocidente e Oriente. E dessa viagem nasceu a custódia da Terra Santa. Os frades da custódia sempre foram fiéis ao mandato da igreja, apesar de todas as dificuldades, todos os problemas que se verificaram. Cerca de 3.000 mártires entre frades franciscanos e fiéis em torno dos santuários. Ci sono stati circa 3.000 frati francescani e fedeli attorno ai santuari. A missão iniciada por São Francisco e continuada pelos franciscanos preservou e ainda preserva as comunidades cristãs da Terra Santa. Francisco ensinou seus filhos a ir ao encontro do diferente, vivendo em atitude de respeito e cuidado com o próximo. Até a próxima semana.